pessoal, sejam bem-vindos ao Campeões da Resenha. Estou aqui com meus parceiros de mesa, Showzinha, mais conhecido como o cara mais querido do futebol brasileiro. Prazer enorme estar aqui com você, irmão. Prazer tudo meu, Rico. Obrigado. Satisfação mesmo. Quem diria, né? Quem diria uma resenha de churrasco dentro de um estúdio. Vai ser espetacular. E o campeão da resenha de todo o Brasil, o velho Vamp. Prazer, Vamp. Obrigado por estar aqui hoje. Tamo junto. Tamo junto. Fala, Suza. É isso aí. Vai. Aqui você vai falar, Suza. Esse daqui é a resenha mais saborosa que vocês vão ter participado até hoje. Eu garanto pra vocês. Não, tá bonito mesmo. E é isso aí, vamos trocar muita ideia. Fechado. Isso aí. Então é isso aí, vamos lá. Vamp, tem uma curiosidade. Na época que você saiu do Brasil, que você foi pra Holanda, acho que era limitado a quantidade de jogadores estrangeiros que ia pra cada time, né? Você chegou lá, não tinha brasileiro pra fazer aquele churrasco. Como é que era a comida lá? Tinha tempo, Como é que você fazia pra comer aquele churrasquinho na época? É do outro tempo, né? Assim, quando eu vou pra Holanda, nunca vou esquecer essa data, 1º de maio de 94, né? Eu sou vendido pro PSV Eindhoven. Eu sou um dos primeiros nordestinos a sair. Na verdade, você foi o primeiro que não é Sul, Rio e São Paulo, né? Nem no Sul, vinha pro Sudeste. Pro Sudeste daí saiu, né? Você foi o primeiro que saiu dessa linha. Dos 4 começou em São Paulo, depois ir pra Europa, né? E eu vou direto pro PSV Eindhoven, né? Que é o time da Philips. Mano, Eindhoven, o Romário é vendido pro Barcelona. E eu falo 1º de maio de 94, que é feriado, dia do trabalhador, o dia que o Ayrton Senna veio até aquele acidente, né? E veio a falecer. E no dia seguinte eu pego um avião e vou pra Eindhoven fazer os exames, né? E assino o contrato. E não teve não, churrasco lá na Europa. Não tinha? É muito complicado. Sempre quando eu chego na Holanda, não tinha muito brasileiro, o Ronaldo chega depois, né? Não tinha comunidade europeia, então só podia jogar 2 estrangeiros em cada time. 2 estrangeiros, né? Por isso que eu falei. Na Holanda era 2. E eu vejo a Copa do Mundo 94 toda lá na Holanda. Chego primeiro, o Brasil até elimina a Holanda, né? Na Copa. E 2 meses depois o Ronaldo chega, né? O PSV compra o Ronaldo. E eu não me lembro. Não tinha nenhum brasileiro junto com você na época? Não. Mas tinha um padre holandês que me dava aula, de holandês, e um brasileiro chamado Armando, que foi adotado por holandês, mas quando comia o churrasco era quando ia na casa dele, mas o churrasco era com carne de porco, né? Carne de porco, lá carne de porco, cordeiro, né? Mas é muito caro, mesmo difícil. sendo pai lá, Suza, né, que a gente fala as vacas holandesas dão leite. Mas quem vai matar uma vaca holandesa? Que sai leite pra caramba. 40 litros, 30 litros de leite. Sagrado, né? Era sagrado isso daí. Índia. Então era difícil mesmo ver aqui essa... Mas a comida em si dava pra levar de boa? Dava, porque como na Holanda, os holandeses colonizaram aqui alguns países aqui, por exemplo, Suriname foi colonizado pelos holandeses, algumas ilhas aqui, Aruba, tudo. Então, eu achava farinha, eu ia nas vendas que a gente fala do Suriname, achava tudo, né? Até azeite de dendê, coco, para fazer a parada toda. Mas carne era muito caro, como é até hoje. Como é até hoje, né? Muito difícil, até na Alemanha e tudo mais. Toda vez que eu vou numa churrascaria, eu fico assim olhando o desperdício que é de carne, porque eu já morei na França, na Itália, na Holanda e no mundo árabe, né? Na Itália era mais fácil um pouco, né? Na Mas Itália ainda é muito caro carne. É muito caro, mas ainda tem, né? Ainda tem umas peculiaridades, a bisteca lá fiorentina, tem umas coisas... Vai enchendo aqui, o cara pega aquele prato bom daqui, eu digo, que sobra de carne, velho. E eu morava naquela porra lá, é caro pra caralho. Dava pra levar naquela molecada, né? Carne pouco, que o suíno é mais barato. Não é fácil. E Showzinho, eu sei que é um cara mais reservado e tal... como é que é? Morei. Morou, né? Você jogou no Paraguai? Joguei no Paraguai. No começo, né? Depois França, no PSG. Né? Um dos lugares. Primeiro, não sabia que tinha tanta qualidade, assim, falando historicamente, o Vampeta tá doido, pô. Não acredita em tudo que eu falo, não. Não é enciclopédia, é de história. Primeiro em geografia, pô, eu só sei onde fica o Nordeste. Ele sabe onde fica o Sudeste, Centro-Oeste, eu só sei onde fica o Nordeste. Só Nordeste, só Alagoano, Maceió. Começou lá, bem simplesinho e tudo mais. A gente como nordestino, né, Vampeta, essa questão, e aí não quero, aqui dizer que o povo nordestino é coitadinho, não, mas a gente sempre tem uma dificuldade maior para chegar em alguns centros, né, e ter abertura em alguns lugares, mas assim, a gente como todo nordestino, a gente vai se adaptando bem aos lugares, né, e foi assim, na minha vida toda eu sempre soube me adaptar nos lugares, nunca tive
algum problema em lugares onde eu morei, porque eu sempre soube me adaptar bem, né? Um cara que já passou fome na vida se adapta. Aquele negócio que o Vampeta falou aqui em off, né? Quem já teve perto do... Como foi que você usou a palavra? Do inferno. Do inferno. Como é que a churrasqueira é quente? Isso aqui tá fácil demais, né? Então, sempre fui um cara reservado, mas que soube se adaptar nos lugares onde chegou. Mas na época do São Paulo, né, que tava, acho que foi a sua época de maior estrela, né? Foi do time assim, do time em total assim, o clube que eu tive mais, consegui ganhar títulos assim, ser mais reconhecido, foi no São Paulo. Tá, mas eu entrei nessa porque a pergunta é, o bicho que o Juvenal pagava na época, dava pra fazer bastante churrasco? Ah, dava. Dava? Dava. Churrasco era bom. Você não que matar o cavalo? Se eu soubesse, eu tinha feito um churrasco do cavalo. Viu? Mas não faça isso, pelo amor de Deus. Não faz. Eu comi na Holanda. Na Holanda, cavalo de corte. Os cara criavam cavalo por corte. Não é tão incomum mais, né? Não é tão incomum. Mas lá na Holanda, eu andava com o pessoal da Espanha, os espanhóis, né? Tinha um restaurante espanhol, italiano. E os espanhóis comiam muito carne de cavalo. Não é fácil, né? E hoje, vamos dizer, né, uma fartura que a gente tem aqui, né? Fazendo um churrasco dentro de um estúdio, numa churrasqueira que não faz fumaça. É a Dinox, a churrasqueira elétrica. Quero apresentar para vocês aí que esse aqui vai ser o nosso QG de resenha com churrasco. E vai ser simplesmente fantástico isso daqui que vocês vão presenciar hoje. O brasileiro, né, tá acostumado com o carvão, né, tem aquele lance do churrasquinho, do espetinho, da costela fogo de chão. Mas eu tenho vocês aqui hoje para reafirmar mais ainda que o churrasco a gás é tão fantástico quanto o churrasco a carvão. Da hora. Da hora, vocês vão curtir. Bora começar. Não tenho nem dúvida disso. Bora começar então? Acho que já temos carne na grelha aqui, já tá a boa temperatura, importante sempre estar untada. Você tá curtindo o canal lá? Bastante. Viu? E na época da resenha, quem que eram os caras que mais fazia resenha na sua época? Você parou faz pouco tempo também, você parou faz 2021, você parou, né? O motivo como clube. 2 anos. Mas da época sua, quem que eram os caras de maior resenha? O Chulapa, o velho Vamp, todo mundo quando encontra a gente, né? E assim, o bom de tudo isso, né? Que desde lá de trás a gente se uniu hoje através de toda a rixa que a galera achou que a gente tinha, né? E hoje a gente está, iniciando um trabalho devido àquilo que a gente fez em um passado bem próximo, né? Próximo. Mas assim, o Vamp era resenha, o Chulapa, o Júnior, o Amoroso. A gente tem amigos em comum. Esses caras aí eram... E até hoje vai mudar essa amizade. Estamos sempre juntos. Alguma resenha você já se arrependeu? De alguma... A gente sempre se arrepende, né? Sempre se arrepende, né? Sempre há tempo de se arrepender. Sempre há tempo. Vamp. E quem que eram os caras? Além de você. Acreditável. Além de você. Nunca onde você foi feliz, eu estaria tranquilo. Cairia no laço do mesmo jeito. Não teve... Vamos começar, vai. Vamos lá. Grelha tá quente. Final de contas, ó. Escuta o chiado. Sabe que carne que é essa aqui? Isso aqui são... Entrecô, não? É entrecô. Esse daqui os dois são contrafilé, né? Essa daqui é a parte dianteira do contrafilé, que é o entrecô. E esse daqui é a parte mais pra frente do contrafilé, que é o... Hoje a gente colocou o nome de bife de chorizo, né? Chupa-molho pra caramba, patinho aqui em São Paulo fala patinho, no Nordeste, chupa-molho, carne com osso. Carne com osso. Esse contrafilé, né? Os dois estão com osso, né? Esse daqui estão... Chão de dentro. Come aí, mas volta a realidade. Esse tipo de é aquela carne com osso, com batata. Quando eu vi isso aqui, nós moramos em Paris, né? Eu morava em Saint-Germain, fica... Morei lá também, morei lá Saint-Germain, né? 15 quilômetros de Paris, ali pelo CT. E aí eu vim jogar um jogo das eliminatórias pra Copa, né? O jogo Brasil e Colômbia. Eu lembro como de 15 de novembro, feriado, aí, eu tinha, no meu contrato eu tinha direito a 10 passagens, né? Minha mãe baiana, nunca quis, porque porra, de Paris nada, manda o meu todo mês, que tá bom. Aí só acaba as passagens, aí tu acaba as passagens de executiva por econômica e levava umas amigas, né? Aí levei 7 amigas comigo. Tudo coisinha da Playboy, né? Na Paris. Se eu falo que é pra Vila Maria, ninguém ia. Falei, Paris apareceu logo um 15 querendo, só pode ir 7. 7 é muito de mentiroso, né?
Pô, vou embarcar, o Brasil jogou mal pra caralho contra a Colômbia, velho. Acho que foi o dia que o Morumbi viu mais vaia e bandeira atirada. O Roque Júnior faz o gol aos 45 do segundo tempo. A gente ganhou da Colômbia, isso na quarta. Lá de verão, na quinta-feira, estou embarcando para Paris, encontro com as meninas, né? Encontro Paulo Coelho e Galvão Bueno, né? Aí eu falei pra mim, ó, longe de mim, pô, o Brasil jogou mal pra caralho. Só falta agora que o Galvão Bueno veio, tá embarcando com 7 mulheres pra Paris, né? Aí eu vou na direção dele e falo, porra, o jogo ontem, eu digo, Galvão, que merda, né? Mas somamos 3 pontos, né? Aí ele deu assim, caramba, quanta mulher bonita. Eu falei, aonde ele? Lá. Eu digo, capital, Paris, capital da moda, deve estar tudo indo pra lá. Tá tudo comigo, né? No esquema, né? Só que a minha mão na econômica e a gente vai na executiva. Pá, como vinham, eu, ele, Paulo Coelho, desembarque em Paris. Vamos pegar bagagem, ó, pode ser primeira classe, classe executiva. Na hora de pegar bagagem, todo mundo no mesmo bonde. Aí, estamos indo para as esteiras da vida. Falou, patrão, onde pega as bagagens? Não vou mandar o meu de ganhar desfilar em Paris. Só que aí, eu morava lá em Saint-Germain. Pô, primeiro dia, 7 moleques do cara, pô, do cara, a casa toda bonita, toda florida, né? Eu morava no condomínio de embaixador. No segundo dia, já era cabelo para um lado, ninguém fazia nada, já comecei de boa. Já estressou, já. E aí os jogadores do Paris Saint-Germain sabiam que eu tava com 7 mulheres lá comigo, passeando em Paris. Aí eu fui na Pizza Pino, né? Aí os caras falaram, caralho, velho, o Vamp tá voando aí, tá com 7 mulheres. No jogo, apareciam as mulheres no telão, né? No Parque do Príncipe. Aí os caras falaram assim pra mim, ei, Marcos, barbecue. Que barbecue? Barbecue em inglês é churrasco. Churrasco. Menos 5, os caras queriam fazer churrasco pra ir em casa, porque eu tava com as meninas. Uhum. Aí eu botei a menina tudo, eu digo, peraí, essa menina tem que saber fazer um macarrão, pelo menos, né? Gente que sabe fazer um macarrão aí. Importou todo mundo e não tinha nem um cafezinho. Macarrão, estamos em Paris a fazer macarrão. Fiquei lá uma semana e os caras queriam barbecue todo dia. Essa foi a pior resenha tua? Essa foi uma derrota, né? Uma derrota? Que ninguém. Não, derrota pra fazer a comida, irmão. Teve pior ainda, né? Teve pior. E você, Souza, qual apuro? Qual apuro de resenha tua? Vai, conta uma, vai. Fiz não. Acho que o meu maior apuro Quem tava de brasileiro com você lá quando você jogou? Ceará. O Everton, que jogou no Corinthians. Você é o Everton Santos? É, o Everton Santos. E tinha o Pauleta, que era da seleção de Portugal. O Cristian e o Ronaldinho Gaúcho não podia jogar. Então eu fazia. O Cristian Gaúcho fazia churrasco direto na casa dele. Eu acho que o meu pior apuro foi quando eu fui fazer a primeira aula de francês. Aí eu passei apuro. Eu aprendi algumas coisas, tipo, no vestiário, a gente acaba aprendendo algumas coisas mas palavrinhas, né? E aí eu fui fazer a minha primeira aula. Aí eu cheguei na escola, como você chega em todo lugar, eu meti um bonjour, né? Aí, bonjour. Até aí tava tudo bem? Eu meti ça va bien. Aí depois ela começou a falar e eu não entendia nada do que ela falava, e eu falava e ela não me entendia nada do que eu estava falando. Aí eu liguei pro tradutor e falei, Manuel, porra... Manuel era o seu também? Era, o Manuel, o português. Deve ter história igual vocês, né? Deve ter a mesma história. Então é ele mesmo, pô. É ele mesmo, pô. Aí eu falei, Manuel, a mulher não sabe falar português. Ele falou, Souza, você está em Paris. Eu falei, não, isso eu já sei, Manuel, mas só que eu não sou parisiense, eu sou brasileiro. Aí ele falou assim pra mim, mas ela não sabe falar nada. Eu falei, não, o que foi que vocês conversaram? Eu falei, pô, ela deu bom dia, eu respondi pra ela, só que tá eu e ela olhando pra cara do outro aqui, sem saber falar nada, porque ela não sabia falar português e eu nem sabia falar francês. Manuel me arrumou essa tradutora também, essa professora. Aí ela chegava em casa, ela, Brasil, caipirinha, eu digo, vai ter uma caipirinha nela. Aí fazia a caipirinha, ela começou lá, e o tempo passava e outra. Uma hora acabou a aula. Acabou a aula de... Já a professora babado do Manuel. Eu fiz só uma vez. Só uma vez? Só uma vez. Mas aprendeu na raça um pouco, né? Aprendi algumas coisas. O que era o essencial assim, eu aprendi. Mas é muito difícil, muito peculiar, né? Não é fácil, dá né? Pra entender um pouco, porque como é língua latina assim, mas o italiano dá pra entender perfeitamente, mas não dá pra falar. Mas falar francês é foda. É que, na verdade, cada situação que você tá, você já meio que já associa o assunto, né? Também não é aleatório, né? Igual... Depende também do tipo, assim, quando eu fui pra Holanda, eu falo bem holandês, né? Eu sei falar e sei ler, só não sei escrever. Porque na aula, quando eu ia pra aula, o padre falou, quer escrever? É igual eu em português. Aí eu falava assim, escrever não, quando eu vou mandar carta pra ninguém aqui na Holanda, então eu só quero ler. Só não sei escrever. Só que não tinha muito brasileiro.
Então eu tinha que andar com os holandeses, então não tinha que falar português. Quando você vai jogar no time na Europa, porque tem muito brasileiro, o latino, você Não é não aprende, possível, cara. tá? Eu Também jogava com dessa. esse irmão, tinha Christian, tinha Pochettino, tinha Arteta, um monte de espanhol. Ficava com os caras, acabava não falando francês. E na Holanda eu era obrigado a falar holandês, que não tinha muito brasileiro. Meus amigos eram tudo holandês, então você aprende. Eu falo melhor holandês que francês. É. Eu fugi, isso aí eu fugi. Eu Da pulei, escola. eu pulei. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje vocês são amigos e tudo mais, estamos aqui Não, e sempre tudo, mas amigo. qual que foi a treta do passado? Não tinha treta. As Sei. pessoas confundem. É isso, eu falo assim, quem quer fazer maldade, às vezes pega um assunto e vai pra Mas fazer o que maldade foi na no época? canto. Tem maioria não É que sabe, o né? Vampeta- Mas é mais bastidor, né? Não, o Vampeta defendia o Corinthians e eu defendi o São Paulo. E a gente promovia o espetáculo. Isso era bacana. Na época era muito bacana. Até hoje as pessoas sentem falta disso. Quando as pessoas muito se relacionam hoje, vai se relacionar relacionar eu e o Vampeta, vem relacionar sempre sobre isso. Pô, hoje faz falta um cara igual o Souza e o Vampeta. Que a gente promovia, não existia. Cunha, né? Nossa, dali. Na A verdade gente andava sempre ficou... no mesmo lugar, assim. A gente, Ele entrava na Barra Funda, entrava no Parque São Jorge, a gente ia no mesmo, uma loja de carro, que eu gostava de jogador Binó. E aí, vários jogadores de vários times pra lá, a gente passava, ficava bebendo. O Souza nunca foi de beber nada e tal, assim. Ficava olhando lá. Cortou o cabelo, a gente cortava com o mesmo cara, Mesmo até, cara. até hoje, né? Então era bem conversa mesmo, era só futebol. Não, né? mas lá Só no futebol. debate, Porque ele hoje, defendeu a minha cara. porque hoje em dia a gente vê muita amizade de todo mundo, até muito dentro do campo. Às vezes a gente até sente falta, eu como apaixonado por futebol, eu sinto falta de uma treta, assim, uma treta de rincha de time, mas de futebol mesmo. Fora tudo beleza, Você né? lembrar que teve Tudo uma beleza. treta Corinthians e Palmeiras, que o Edilson levanta a bola, faz embaixadinho, o Paulo Nunes chuta, aquela daquela pancada. confusão toda, aquele pau fecha no campo. Isso foi no domingo. Numa terça-feira a gente estava num bar na Sumaré, foi todo mundo jogando, se encontrou lá, resolveu já ali, morreu o assunto. Hoje Então, parece que não tem nem muita... Não, é que o torcedor tem que entender que quando a gente dá uma opinião, não é que a gente a gente é rival ali naquele momento, a gente não é inimigo. As pessoas confundem muito isso, né? A rivalidade com inimizade, que não tem nada a ver. Ele defendia as cores do Corinthians, eu do São Paulo, o Vampeta falava de um lado, eu falava de outro, mas sempre existia um respeito muito Sempre grande, respeito. entendeu? Eu falar pra você que eu era Tim Vampeta na época, tá? Só pra falar pra você. Tá ligado? Como fazer essa pergunta aí, eu já sabia já. Eu era Tim Vampeta, e aí quando eu jogava bola, acho que eu até 98, depois que eu fui estudar, né? Tive que escolher, tentei ser jogador também. Eu tentei estudar. Tentei. Só Não, eu sou do sobrou Paraná, cara. Sou de uma cidade que Não, tem. jogava de quê? Qual a posição? Eu? Cara, de volante, cara. De volante, cara. E quando você foi pro Corinthians, naquela época daquele timaço, o jeito que você jogava, que você batia na bola de trivela pro ponta na linha de fundo, cara. Quando eu fazia isso, quando eu brincava, eu jogava, né? Tentava jogar com meus amigos, eu falava, putz, meti um Vampeta agora, aquela bola de trivela na ponta. Vampeta jogava Puta, era demais, tá espetacular, cara. Puta, que Jogava sonho. Muito. Jogava muito mesmo. Era Mas, fantástico. Assim, sem ser saudosismo, nada assim, lá atrás a gente discutia, Mas o que é brigava, saudosismo? E cada... não, assim, O que é saudosismo? achar que as coisas do passado é melhor do que do Pois explica. mais ou pelo menos amor de isso, Deus, só né? mais resumir. Então, assim, se tem lá Corinthians e, por exemplo, teve agora essa confusão Corinthians e São Paulo que o Luciano fez o gol. Eu acho que ele não foi chutar a bandeira. Ele não foi chutar a bandeira, ele comemorou, só que ele foi em direção. A única coisa que eu achei errado do Luciano é o seguinte: ele tá pendurado com 2 cartões, tem que ser inteligente, sabendo que o Caleri machucou, e ele ia tomar o cartão, sabia que não ia jogar o segundo jogo, é tanto que ele fala do Gabigol. Que ele fala do Gabigol. O Gabigol fez a mesma coisa e tomou amarelo. Eu digo, se você já sabe, seu Você Alisson, tá por que mais você faz a previsto mesma ainda, coisa? né? Eu falei a mesma coisa também. A única coisa errada que eu achei assim, se você pode falar alguma coisa, que se tem a flâmula da bandeira do Corinthians na Mas acho que nem na não, bandeirinha. acho que ele nem sabia que aquela porra era mas do assim, Corinthians. uma Que ele pega pros pimentazinha a caras mais. ali e foi lá ele foi na torcida. É só um pezinho a mais para o Renato Augusto, quando ele reclama, ele fala, ele chutou a nossa bandeira. Porque em termos de comemorar, eu sempre falo, se o Ministério Público ou a CBF não tem capacidade de dar segurança a 2 torcidas dentro do estádio, a gente não pode punir o futebol, entendeu? A grande questão é que estão punindo o futebol. Como é que eu vou punir o gol? Daqui a pouco eu estava brincando que vai se criar um vestiário, mais um vestiário, para quando um time adversário fazer o gol, você descer no vestiário, comemorar lá dentro e depois voltar, entendeu? Porque assim, não tem como.
para onde o Luciano olhasse, tinha corintiano, entendeu? Era torcida única. Agora, você punir o futebol por causa da incapacidade sua de poder dar segurança a um estádio... depois fica muitas vezes fica até desagradável, né? Time jogando com o estádio vazio, às vezes, né? Pode acontecer. E a arbitragem também, a nossa arbitragem às vezes é 2 pesos e 2 medidas, entendeu? O Veiga, ele faz um gol contra o Flamengo, aí eu não sei se é ano passado, quando ele faz a mesma coisa, chuta, ele vai de frente à torcida do Flamengo e levanta o braço e não tem cartão. Eu acho que você não pode punir o futebol. Infelizmente, estão te punindo o futebol em vez de punir pessoas, entendeu? Jogar a final do Brasileiro contra 2002, a final do Brasileiro contra o Santos. A primeiro jogo o Santos ganha a final, na primeira 2-1. Aí termina o jogo. Era tudo mais liberado, a imprensa podia entrar no campo, tal, pegava quem queria. Os caras veio, vão pedir, domingo que vem a gente vai comer o peixe. Pode vir a torcida do Corinthians, não vai ser igual hoje não. Domingo que vem pode vir que a gente vai comer o peixe. Domingo que vem foi todo mundo. O Santos meteu mais 3-2. A imprensa, mas você não falou que domingo que vem, eu digo, mas você não já comeu peixe? Não, o peixe tem espinha, às vezes você se engasga. Ele já saiu batido e foi embora. Sacada. Ai. Bom, mas isso é bom pra ficar contando história hoje, né? De resenhar e tudo mais. E agora, vocês como comentaristas, como é que começou esse... Porque agora ficou muito legal, né? Todo mundo. Inclusive, hoje a gente tá aqui por conta de vocês serem 2 caras de muita resenha. Como começou esse lance da resenha? Quero saber dos dois. Como você já tá faz 2 anos que você já... Depois que você parou, que você já começou. O Vamp, acho que tem... Vou fazer 11 Você parou em 2011, né? Você parou de jogar? Eu vou fazer 17 anos que eu parei e tô na Jovem há 11 anos. Há 11 anos já. Como que começou isso daí? Assim, porque na época que você parou ainda não tinha tanto, né? Eu comecei na PAN, assim, ia lá, contava história. Chegava lá no estúdio, contava história, deixava pra passar no Jornal da Manhã. E aí, no Jornal da Manhã, o que dava mais audiência na Jovem Pan, e os caras começaram a botar lá na grade, 5 vezes na semana, eu contando uma história. Não, deixa eu falar rapidinho. Eu vi os caras tiveram que cortar o final do programa. Você tava muito nervoso esse dia. Você tava muito nervoso esse dia. Os caras falaram, corta, que não dá mais. Aí, 1 ano fazendo isso, eu ia lá, gravava lá um monte de história e tal. Aí os caras falaram, ó, a direção me chamou e falou, ó, você vai ser comentarista agora da casa e tal. Já começa domingo, tipo, era uma sexta-feira. Já começa o jogo aí do Corinthians e do Campeonato Paulista. Eu cheguei lá, no Nilson César, né? Só que eu não sabia que tem que chegar 1 hora antes. Eu cheguei 15 minutos antes do jogo, no estúdio lá. Aí o Nilson César, você não tem horário não? E que horário, irmão? Falta 15 minutos pra começar o jogo. A história é sua, pô. Não, falta 15 minutos pra começar o jogo. Ele falou, não, porra, tem que chegar 1 hora antes, que tem o hábito de jogo, falar com o ouvinte, saber a escalação, tudo. Eu digo, não, agora eu tô ligado. Beleza. Aí vai pro jogo, começa o jogo e tal. Começa na rádio e fala, Peta, Campeonato Paulista é onde? Eu falei, Campeonato Paulista é em São Paulo. Pedro, Campeonato Paulista não, Campeonato Paulista é São Paulo, Campeonato Paulista é na PAN. Eu digo, tô aprendendo, Campeonato Paulista é na Bahia, é no Rio de Janeiro. Aonde que é? Mas errado você não tá. Não, mas errado você não tá. Tem que abrir o microfone, fecha, me faz a pergunta, às vezes eu não abri o microfone, eu falava só pra ele, que tá no carro escutando com rádio, não escuta lá. Pô, velho, Zé Macaco, isso aí abre o microfone, aí você vai aprendendo, aí vou passando. É igual o Ponto começava. Aí já fiquei 11 anos, o Souza faz televisão, faço mais rádio, né? O meu tem 2 anos e meio já. O começo é difícil. Você foi direto pro Neto? Eu fui direto pro Neto, né? O começo é meio difícil, porque formar opinião é difícil de você estar dentro de campo, né? Você às vezes... E a gente, eu particularmente falando por mim, tenho um pouco a escolaridade, a gente achar algumas palavras às vezes para poder... Mas assim, eu costumo dizer assim, o que eu tenho aprendido é que o futebol é simples. É muito simples você fazer, porque o público do futebol é totalmente diferente, né? Às vezes a gente quer usar alguns nomes, né, que as pessoas chamam de nomenclatura hoje, né? Mas na verdade é nomes, né? E a gente acaba não encontrando, mas assim, depois que eu tirei essa preocupação de querer, tipo, tentar falar bonito ou querer impressionar, aí você vai pegando a manha, você vai aprendendo. Mas hoje esse lance das redes sociais e tudo mais, das pessoas poderem ser mais elas, acho que ficou mais fácil também, né? Porque antes tinha tudo muita regrinha, era tudo pingo nos is. Hoje em dia não, né? Dá pra falar diferente, dá pra falar com gíria. Ficou mais fácil, né? Aonde eu trabalho, com quem eu trabalho, deixa bem à vontade, né? Não tem não tem problema, né? Os verbos corretos, tudo.
o Souza trabalhando no programa com o Neto, que é muito bem à vontade também. É muito à vontade. Em outros lugares, em outras emissoras, não, né? Você não pode ficar muito à vontade. Não pode, quando tá por mais isso que comigo. gente, me proposta pra sair, mas eu fico lá. É pra me sentir bem e falar o que eu quero. Né? Boa. Vamos lá, vamos ver como é que tá essa carne aqui. Vocês curtem carne mal passada? Bacana. Ao ponto? Então vamos lá. Pô, mamãe, a gente vai cair na realidade, vamos comer isso aí. Bem passada, mal passada. Não, tô acostumado a comer Ó. colchão mole, Não, cara, vocês vão curtir muito. Vocês repararam que eu assei essa carne sem sal, né? com certeza. Vocês repararam, já te né? acompanho já. Na verdade, é uma particularidade de cada churrasqueiro, né? Não tem regra pra isso daí. Eu só não coloco simplesmente porque eu não gosto tanto do aspecto da carne com o sal numa grelha de ferro fundido quente, assim. Eu não gosto muito do aspecto que fica. Sem contar que o sabor não muda nada. Mas é isso aí. Souza, e o Neto? Neto é aquela loucura, cara. Neto costuma dizer que o Neto é o cara que, se tem algum carro que vai de 0 a 100 mais rápido, eu nunca vi um ser humano ir de 0 a 1000 tão rápido igual o Neto. O Neto, o cara hoje é um fenômeno Nossa, da né? TV. Tudo que vai ali, nada é combinado, e ele fala uma coisa, ele deixa a gente muito à vontade, é um cara do coração grande, né? É aquilo que eu te falei, você chega em alguns ambientes, você tem que saber onde você está, você tem que saber, e assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é saber lidar com pessoas, e saber o meu lugar e me importar no meu lugar. Eu nunca fui um cara muito vaidoso com relação, infelizmente o nosso meio é um meio muito vaidoso, o meio do futebol é vaidoso, mas eu sempre soube lidar. Então o cara é um cara de um coração muito grande, cara. E ele é aquilo ali. Quando ele tá bravo é daquele jeito, quando ele sai dali, ele se transforma em outra pessoa. É um cara Querido, que eu tenho fofinho, aprendido né? bastante com ele. Mas vamos lá, gente. Vamos experimentar isso aqui? Vamos. Por favor. Vamp. Põe uma carninha aí, vai. Você não bota. Você gosta de botar o sal depois por quê? Só depois. Cara, eu gosto muito da carne em si. Uma carne saborosa igual essa daqui, a gente não precisa colocar um monte de tempero, Tá certo? tudo com água na boca aí. Ó. Não precisa colocar um monte de tempero. Imagina. Só o sabor da própria carne já sem é dúvida. muito especial. Então o sal, antigamente, pra fazer carne seca e tudo mais, a gente colocava muito tempero pra mudar isso daí. Hoje em dia, A carne já vem. o sal é só Dura, pra né? realçar o sabor do alimento. Só vem pra realçar. Tipo assim, é só uma pitadinha pra realmente você Realçar. sentir aquele... Só pra realçar. E a pimenta do reino pra dar esse aroma, né? Que eu sempre gosto muito. Gosto de colocar uma papiquinha defumada também. Essa carne é de verdade, Souza. Eu dei um pedaço de terra pro meu pai. Meu pai Tem seus cuidava molhinhos de- aqui. Meu pai cuidava de 80 boi. Ele matava um por semana pra vender lá Vou na. colocar uma aguinha aqui. Não, tamo com Um água aqui, açude. tranquilo. Aí eu vi assim, o Paião botando. O Paião botava a porra da comida do boi, picava de sal no boi, né? Na ração, digo pra quê? Ele falou, dá sede. Eles ficam com sede, vai beber água no açúcar, no açude, engorda pra caramba. Só que Olha você que botar a demora carne aqui, na panela, você compra um quilo, sai 500 gramas de água e 500... Essa é de Só sei verdade. fazer ovo. Isso aí. Tirar essa aqui. Eu cozinho. Vou deixar especialidade essa é ovo. churrasqueira em off. Que aqui tem carne pra bastante, hein? Ai, ai. E aí, curtiu? Dá pra fazer toda semana, né? O que vocês acham? Pô, comigo faz todo dia. Pode fazer todo dia? Vou chamar a molecada que você falou no começo lá, meu Pedro. Vou ver se a molecada aprova essa Vídeo de carne moleque aqui. lá da comunidade da Marconi. Vou levar você lá pra você ver. Não tinha mais nada aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Campeões da Resenha com meus parceiros de mesa, Velho Vamp. Tamo junto. Showzinha. Tô com E eu medo. espero todo mundo na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis.